Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para nossa última aula explicativa antes da prova, tudo bem? Eu darei continuidade àqueles slides de gestão do conhecimento, capital intelectual e novos tipos de trabalho. Por isso que eu coloquei parte 2, né? Será uma aula breve, explicativa, tentarei ao máximo ser sucinta, tá? Para não ficar tão massivo para vocês. Então, vamos lá, né? Aqui no Knowledge Worker, o que é isso, né, professora? Que termo é este? É um termo muito utilizado, muito buscado hoje. É o trabalhador do conhecimento. Já que estamos falando do capital intelectual como parte e princípio ativo de qualquer organização, e eu consigo gerenciar o conhecimento, ocasionando novos tipos de trabalho, ampliando os segmentos de atuação de qualquer organização perante a este mundo globalizado, a esse mundo transitório de gerenciamento, não podemos deixar de mencionar os Knowledge Worker, tá? Que é o trabalhador do conhecimento, nada mais é do que essa expressão, é aquele que sabe mais sobre o seu trabalho que os demais na organização. É literalmente aquele que está em sinergia com os objetivos da organização, que conhece todas as etapas, os processos, os objetivos, tem uma comunicação muito assertiva em relação a isso. E é o que se espera hoje, né? As empresas hoje procuram esse trabalhador do conhecimento, aquele trabalhador que entra já com uma mente ampliada, com uma mente aberta em relação à função que vai exercer, né? Não é mais aquilo padronizado. Bom, este é o meu cargo, quais são as minhas funções, né? Então eu só vou desenvolver isso, não é aquele famoso e de grosso modo falando CL treta, né? Que aquele funcionário fala assim, não, isso não está à minha alçada, isso não cabe ao meu cargo. Pelo contrário, essa expressão, ele nos direciona a uma mudança de cultura mental, a um gerenciamento desse capital intelectual, criando esses novos tipos de trabalho e de trabalhador. É um profissional que busca conhecimento. Bom, se eu não tenho esse conhecimento dentro da minha organização, existem estratégias que me fazem direcionar e ampliar os horizontes, né? Que é as questões de terceirizar. O que é isso, professora? É justamente transferir para outras empresas atividades que não são essenciais da minha determinada empresa, não é o foco. Por que não terceirizar? A gente já discutiu isso muito em aula, em sala de aula. Terceirizar é justamente você coloca para outras empresas, né, aquelas atividades que não são foco e, consequentemente, sobrará mais recursos, sejam eles pessoas, tempo e financeiro, para eu direcionar os esforços para as atividades que são fim à minha organização, que são foco da minha organização. Então, eu consigo, isso é gerenciar conhecimento, gente. Se não é foco da minha empresa, se não diz respeito à atividade fim, atividade principal de desenvolvimento, eu terceirizo, né? A essência da terceirização, ela consiste no fato de que a empresa, ela não executa essas atividades com seus próprios empregados, mas com os empregados das empresas contratadas para este fim, né? Então, os empregados dos contratados, eles podem trabalhar dentro ou fora dessas instalações que a contratou. E inclui também a compra de peças, conjuntos de peças, componentes e produtos completos para serem incorporados ao produto a ser oferecido aos meus clientes. Então, eu não necessariamente eu direciono a prestação de serviços, mas também a bens, a produtos, a peças. Então, eu posso terceirizar compras, né? De peças, conjuntos de peças ou componentes ou produtos que complementem, podem ser incorporados
ao meu produto final, aquele oferecido para o cliente. Quais são as vantagens da terceirização, professora? Ela diminui os riscos, com a redução, consequentemente, dos custos fixos. Por que diminuir os riscos? Porque se eu terceirizo um determinado serviço que não é o foco da minha organização para uma empresa que vai desenvolver esse serviço e esse serviço é o foco dessa empresa, consequentemente eu não tenho risco, né? Esse risco ele diminui gradativamente. Tende também a reduzir a ampliação dos tipos de problemas administrativos, né? Por quê? Porque a empresa compra bens e serviços em especialistas e ele contrata-se na sua atividade principal, é o que eu disse para vocês agora. Então, ao escolher esses especialistas que lhe vão prestar serviços, pode escolher o que mais lhe convém, né? Faz parte desse processo evolutivo. Não só em termos de custo, como principalmente em termos de qualidade desses serviços prestados. Outra vantagem também, reduz o pessoal da empresa e, em consequência, os custos trabalhistas e previdenciários, bem como os benefícios voluntários também, além de permitir um enxugamento nessa estrutura. Consequentemente, eu consigo direcionar e ter uma comunicação muito mais assertiva, além de concentrar todos os esforços na especialidade da empresa, né? Eu consigo direcionar isso, é o que eu disse, já expliquei isso para vocês. Então, a concorrência entre as empresas terceirizadas, ela permite justamente reduzir os custos globais, uma vez que os salários não podem ser reduzidos, mas os contratos com essas empresas ou outras empresas, eles podem ser firmados em bases muito mais vantajosas para aquelas aderidas às suas atividades focos. É claro que existem desvantagens também dessa terceirização, né? Porque faz parte do gerenciamento do conhecimento ali. Dependendo da atividade terceirizada, a empresa ela pode perder o controle sobre fatores de produção importantes, né? Inclusive com concessão de know-how. O que é know-how? A partir desse conhecimento em relação a essa atividade terceirizada ali. É claro, eu tenho que pensar muito bem nessa empresa terceirizada e pensar muito bem no que eu vou terceirizar, para que isso não ocorra. Então, o controle de qualidade só é feito no final do processo também, é uma desvantagem, criando algumas dificuldades para manter um padrão elevado em alguns casos, em casos específicos, tá, pessoal? Por exemplo, dessas questões de peças, né? Questão de serviço também. Se eu não tenho um controle maior, consequentemente, a qualidade ela pode diminuir se essa prestadora, se essa terceirizada não estiver alinhada aos interesses, aos objetivos, à missão, aos valores da minha organização. Então, vamos lá. E se os contratos não forem bem feitos, ou se a empresa que terceiriza não tiver alto poder de barganha, tá? Ela pode ter maior dificuldade para controlar os prazos de produção. Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado. Então, o processo produtivo, ele costuma gerar algumas sobras e sucatas, né? É aí que entra logística reversa, que podem ser vendidas, gerando alguma receita adicional. Então, se a empresa não tiver um alto poder de barganha sobre os terceirizados, ela pode ter dificuldades de aumentar a produção rapidamente. Então, tudo isso precisa estar alinhado num tipo de planejamento estratégico. E a existência de margens líquidas, né, entre interempresas, né, e entre essas empresas e de imposto em cascata pode aumentar os custos também, dependendo, né, do aumento dessa produção, se ela acontece de forma desordenada ou rápida. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de gerenciar o conhecimento em relação a terceirizar serviços, sejam eles bens, né, esses produtos ou serviços. Vamos lá. Identificação das competências centrais que garantem a vantagem competitiva. Então, tudo isso eu tenho que
verificar se essas competências elas estão alinhadas a esses novos tipos de trabalho, a identificação das atividades e estratégias que não devem ser passadas para terceiros, eu tenho que saber claramente isso, uma avaliação da competência e idoneidade do terceirizado, isso tem que ser levado em consideração, as questões de conformidade, de compliance, de transparência, né? A avaliação do poder de barganha da empresa e do terceirizado e o grau de dependência da empresa em relação ao terceirizado. Então, na hora de gerenciar o conhecimento do contrato, eu preciso ter esses cuidados. Consequentemente, a gente conseguiu, através dessas estratégias de terceirização do capital intelectual e de algumas atividades que me direcionam à ampliação do conhecimento dentro da minha organização, a levar o teletrabalho, que é levar o trabalho aos trabalhadores onde eles estiverem, em vez de levá-los ao trabalho. Isso reduziu o custo e é uma realidade hoje no mercado. A gente já viu uma aula sobre isso, várias aulas que falam sobre isso, e eu trouxe algumas vantagens desse trabalho em casa listadas aqui, tá? Maior tempo para o trabalho, lazer, uma vez que não se perde tempo indo e vindo para o trabalho, redução de gastos com aluguel, limpeza, conservação de escritório, com vagas em estacionamentos e outros benefícios. Então, eu consigo reestruturar essa parte física também, patrimonial, e transformá-la em vantagem. Para quem mora sozinho ou tem condições de não ser importunado, o trabalho em casa tende a render muito mais. É claro que existem as especificidades, né? A gente sabe que nem todo mundo tem uma condição ideal para se trabalhar em casa. Existe como vantagem também o maior acesso às vagas para empregados deficientes ou que tenham dificuldades de locomoção. Olha a vantagem desse gerenciamento do conhecimento, de transformar o capital intelectual num ativo da organização. Então, a tecnologia, ela nos permite isso e tende a haver menor rotatividade de pessoal, tá? Que é um dos pontos mais inerentes e debatido nos últimos anos dentre inúmeras organizações. Rotatividade de pessoal, causas dessas rotatividades, tá? E as desvantagens? É claro, se eu coloco vantagem, eu coloco desvantagem também. Pode haver um isolamento das pessoas, com consequências sobre a motivação e o estado psicológico. Então, existe todo um programa também para esse desenvolvimento de motivação, esse desenvolvimento psicológico, que, consequentemente, o isolamento das pessoas, ele é uma realidade para esse mercado de trabalho. Ele pode haver falhas de comunicação, isso sem sombra de dúvida, né? A tecnologia, ela não é 100%. A tecnologia, ela não é uma mágica para que a comunicação seja totalmente eficiente e assertiva. Se pessoalmente não acontece dessa maneira, imagine, né, remotamente. Então, algumas pessoas evitam mandar e-mails para relatar fatos que consideram relevantes. Outros já mandam em excesso, é uma realidade. Algumas pessoas são ergomaníacas e não conseguem parar de trabalhar, né? Às vezes a gente se sente improdutivo, tá ali a todo momento procura algo para fazer. E isso gera problemas em médio prazo. Por quê? Porque, consequentemente, acarretará no esgotamento dessa pessoa como trabalhador. E algumas pessoas não dispõem de local apropriado em casa, onde possam se isolar para trabalhar, o que eu já mencionei para vocês também. Nem todos têm aquele ambiente ideal para que o trabalho remoto aconteça. Então, a falta de contato pessoal, ele pode gerar também dificuldades sérias, sem que a chefia se dê conta, né? Então, isso é uma realidade e é um ponto que vem sendo estudado e será estudado daqui para frente. Nós, cientistas da administração, teremos
abordagens, né, contemporâneas, essas novas tendências a estudar, né, a contribuir para a melhoria das gerações futuras e de empresas e organizações futuras também com o estudo científico. Então, a falta desse contato pessoal, ele pode gerar dificuldades sérias. Ainda não conseguiram listar todas. Por quê? Porque é uma realidade atual e vem sendo listada, né? Então, quando o problema é detectado, ele poderá ter avançado a um ponto insolúvel, já que a chefia não foi constatada ou ela desconhece esse processo ou dificuldade que gerou pela falta de contato desse pessoal. Então, quando o problema é detectado, às vezes há muitos problemas quando são detectados por isolamento, por falhas de comunicação ou por ambientes inapropriados, ele pode estar tão avançado que chega a um ponto que não existe mais solução. Então, eu preciso gerenciar esse conhecimento a favor da tecnologia para eu melhorar esses novos aspectos de trabalho, tá bom? Esses trabalhos remotos. E as jornadas atípicas, né? O que são essas jornadas atípicas? Eu penso que existem sim variáveis que são vantajosas e variáveis que são desvantajosas. Tudo isso cabe tanto ao trabalho remoto quanto ao trabalho presencial também. Então, cabe a cada profissional se adequar à cultura, ao molde e estrutura da organização, gerenciar da melhor maneira possível o conhecimento que ele tem e que ele poderá contribuir para que essa organização se alinhe às suas competências, às suas perspectivas, tá? Por quê? Porque nesse teletrabalho, nessa nova pegada de gestão do conhecimento, né? Esse profissional do conhecimento que busca, que pesquisa, que traz soluções, que cocria, né? Traz soluções inovadoras, que tenha empatia, ele terá um horário muito mais móvel. Isso também vai interferir, acredito que a curto prazo, nas questões trabalhistas também. Então, essa reforma trabalhista, ela tem que acontecer para quê? Para que esse leque de oportunidades, esse leque de abrangências do trabalho remoto também aconteça. Porque os trabalhadores terão horários mais flexíveis, esses horários mais móveis, de acordo com as necessidades e objetivos dessa organização, além de jornadas totalmente variáveis, dependendo da circunstância e dependendo do que se espera com cada segmento de atuação. E em algumas vezes, se esse profissional e se essa empresa ela conseguir gerenciar da melhor maneira possível o conhecimento e transformar o capital intelectual em um ativo, ela vai reduzir jornadas de trabalho. Por que isso acontece? Porque eu serei mais assertivo na hora das tomadas de decisões. Eu vou alinhar todo o conhecimento da minha equipe, da minha organização, transformando a tecnologia, né, englobando as reais necessidades do meu cliente com soluções plausíveis. Então, possivelmente alguns retrabalhos acontecerão? Sim, acontecerão, mas de forma muito mais assertiva, de forma muito mais direcionada. Então, essa jornada, consequentemente, ela se tornará variável e reduzida de acordo com as necessidades. Então, dependendo das metas pré-estabelecidas, né, dependendo ali do que se espera, das questões de produtividade. Isso acontece muito com vendedores, né? Hoje quem vende no famoso dropshipping, né? Se ele tem metas, né? Ele consegue vender, ele tem meta de vender 200 mil por mês. Dependendo do esforço dele, desse horário móvel dele, dessa jornada variável, ele conseguiu vender em uma semana esses 200 mil, ele alcançou a meta ali, consequentemente alcançou o objetivo pré-estabelecido. Aí ele será mais flexível em relação
a sua tomada de decisão, a atuação como profissional dessa organização. Tudo bem? Então vamos lá. E era só isso, gente. Eu trouxe de uma forma muito simples para a gente entender que a gestão do conhecimento, o capital intelectual, os novos tipos de trabalho estão alinhados e são realidades nos dias de hoje. É claro que isso não aconteceria se a tecnologia, as questões da globalização não estivessem à frente e puxando essa carroça, né? Puxando e encaminhando este processo de aceleração virtual, digital e de melhoria no âmbito do mercado globalizado. Tudo bem? Então, por hoje é só. No dia 10 nós teremos a nossa prova, mas eu estarei explicando no grupo do WhatsApp para vocês. Muito obrigada!